Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio vamos analisar as medidas anunciadas pelo Governo para ajudar as empresas possivelmente mais afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos. Chama-se Programa Reforçar, trata-se de um pacote de cerca de 10 mil milhões de euros que inclui linhas de financiamento, garantias e seguros de crédito. Antecipamos ainda a reunião do Banco Central Europeu, que acontece na próxima quinta-feira. O que vai o BCE fazer perante este cenário global de incerteza em que as decisões mudam constantemente? Comigo estão Paulo Moutinho e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Foi anunciado esta quinta-feira, pouco antes de gravarmos este podcast, o pacote do Governo para ajudar as empresas nacionais a enfrentar as tarifas norte-americanas. São cerca de 10 mil milhões de euros a aplicar de maneiras diferentes. Connosco temos Paulo Moutinho, editor executivo do Negócios. Paulo, como vai ser distribuído este dinheiro? Boa tarde. Temos efetivamente aqui um pacote que resulta de uma série de reuniões que o Governo acabou por ter com cerca de 2 dezenas de associações empresariais ao longo dos últimos 2 dias. Reuniões essas que foram anunciadas já na semana passada, foram empurradas para o final desta semana, mas acabaram por ser antecipadas porque tivemos aqui o Governo a tentar gerir com as empresas toda esta questão das tarifas, porque, como sabemos, as tarifas subiram, foram implementadas, depois houve aqui uma trégua e de repente volta tudo aqui um bocadinho, quase à estaca zero, estamos nos 10%. Mas o Governo agarrou, encontrou-se com as empresas, ouviu tanto as associações empresariais que abarcam variados setores, como associações empresariais que representam aqueles setores que são efetivamente mais penalizados por esta questão das tarifas. E o que apresentou hoje foi um pacote que se chama, tem aqui um nome pomposo, que é um Programa Reforçar, e a ideia é um pouco essa, é dar aqui alguma folga às empresas para aguentarem este impacto que se prevê, seja um impacto direto com a questão das exportações para os Estados Unidos, seja um impacto indireto, porque sabemos que muitas delas exportam para parceiros económicos na Europa, que também eles vão ser afetados e tenderão a reduzir as encomendas à indústria nacional. Vamos a falar aqui de um pacote que tem um valor de cerca de 10 mil milhões de euros, e isto depois é repartido em 4 gavetas, se assim quisermos dizer. Há um primeiro pacote que é aquele que é o maior, que são 5.185 milhões de euros, que vem reforçar uma linha que já existia, que é uma linha do Banco Português do Fomento, que é a BPF Invest EU, e esta que já tinha 3.555 milhões de euros e agora é reforçada então nos tais 5.185 milhões. Para que é que serve esta linha? Que muito disto passa por garantias que são dadas às empresas, serve essencialmente para fundo de maneio. É aqui uma forma de dizer às empresas que está aqui dinheiro, se necessitarem, se houver uma quebra nas vossas encomendas, está aqui uma verba que permite suportar enquanto não conseguem encontrar alternativas. E nesta questão das alternativas surge então um novo pacote, uma nova linha, que é então uma segunda gaveta, que esta sim tem 3.500 milhões de euros de dotação. Vamos a falar de garantias que procuram vocacionar as empresas portuguesas para a exportação, mas para outros mercados, para ajudá-las a encontrarem novos mercados que possam ser uma alternativa aos Estados Unidos e mesmo alguma quebra que se verifique em parceiros económicos na Europa, não é? Quer dizer, se temos uma empresa que exporta muito para a Alemanha, para empresas que exportam muito para os Estados Unidos, se calhar vão ter uma quebra aí e se calhar é importante encontrar outros parceiros. Dentro desta linha dos 3.500 milhões de euros, há uma parte deste valor que será dinheiro que será efetivamente dado às empresas. Estamos a falar de 400 milhões de euros, que é uma verba que é destinada a subvenções. Estas subvenções acabam por ser dinheiro a fundo perdido, ou seja, é dinheiro que o Estado efetivamente entrega às empresas. Há depois 2 últimas gavetas muito importantes, que têm a ver com a questão dos seguros de crédito, que são essenciais para que as empresas portuguesas possam exportar
qualquer que seja o destino, mas principalmente nesta nova busca por destinos diferentes, o que se chama normalmente destinos exóticos, é muito importante haver seguros de crédito. E aqui estamos a falar de 1.200 milhões de euros que são destinados nesta gaveta. O último ponto, estamos a falar de um reforço de 200 milhões de euros naquilo que o governo chama de um pacote para a internacionalização, mas que na prática, e explicando aos nossos leitores o que isto significa, estamos a falar de uma verba para as associações e para as empresas utilizarem para estarem presentes em feiras internacionais onde consigam chegar então a esses novos mercados. Este pacote, à luz do que Espanha anunciou logo no dia a seguir ao Dia da Libertação, é comparável? Obviamente temos logo à cabeça dois números que são comparáveis. Pedro Sánchez no dia 3 de Abril, a seguir ao tal Dia da Libertação, aliás, acho que foi o mais rápido a reagir. Todos os outros países disseram vamos proteger as empresas, mas a Espanha foi mesmo muito rápida e no dia a seguir apresentou um pacote com cerca de 14,1 mil milhões de euros que assenta mais ou menos naquilo que assenta o pacote português, ou seja, são linhas de financiamento, são garantias, é dinheiro que é assinado às empresas para lhes dizer, nós estamos aqui para vocês agarrarem e irem à procura de novos mercados e para que vocês, empresários, consigam encontrar formas de contornar aquilo que Donald Trump está a fazer. Temos estes 10 mil milhões em Portugal, 14,1 mil milhões em Espanha. Agora, o que é efetivamente diferenciador no pacote espanhol é que é dada grande relevância à questão do emprego, à proteção do emprego. E sobre isso, no pacote em Portugal, não há nada. A expectativa ou a perspectiva é de que as associações empresariais não terão manifestado grande preocupação com a questão do emprego. Nós sabemos que estamos num nível de praticamente pleno emprego. Há até setores que necessitam de mão de obra e não encontram essa mão de obra. Pelos vistos, em Portugal não é tema, em Espanha é tema e parte deste dinheiro vai ser utilizado exatamente para proteger empregos, sendo que Pedro Sánchez comparou mesmo este programa àquilo que foi feito na altura da pandemia. Isso diz-nos muito. Trump, entretanto, anunciou uma pausa de 90 dias. Esta pausa é importante para que as empresas se consigam preparar melhor ou é possível que com tantos avanços e recuos o cenário seja muito diferente daqui a 3 meses? Certamente, ou seja, se nós numa semana já vimos o horror que eram as taxas de 20, 30, 40, 50% e de repente temos esta trégua para 10%, tirando aqui de cima da mesa a questão da China, que tem uma taxa, uma tarifa de 125%, ao momento em que estamos a falar, certamente que daqui a 3 meses vai ser diferente. Certamente que as empresas portuguesas já começaram, a partir do momento em que perceberam qual é que ia ser a política de Donald Trump, aquelas que mais diretamente se relacionam com os Estados Unidos, começaram a preparar planos de contingência, formas de contornar isto, sabendo que o cenário não é positivo, que há uma política protecionista por parte dos Estados Unidos, que há agora uma trégua, mas nós não sabemos quanto tempo vai durar esta trégua. Aliás, recordo aqui as palavras do Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, nesta conferência de imprensa, a apresentar este pacote Reforçar, este programa Reforçar, que foi, saudamos a pausa, mas uma pausa é isso mesmo, é uma pausa. Que significa que de um momento para o outro as taxas elevadas podem voltar e podem ser efetivamente aplicadas. No meio de toda esta incerteza, para a semana, a 17 de abril, há uma reunião do Banco Central Europeu. É esperado um novo corte de 25 pontos base nas taxas de juro, que a confirmar será o 7º consecutivo, mas nesta altura temos o Banco Central entre esta guerra das tarifas e a sombra da inflação. Connosco está a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados do Negócios. Leonor, antes de irmos falar sobre o BCE em concreto, é importante referir que as tarifas têm tido um forte impacto nos mercados financeiros. Sim, sem dúvida, as últimas sessões, portanto, a última semana
tem sido de uma volatilidade gigantesca e por causa das tarifas. Portanto, logo a seguir ao dia da libertação, as bolsas mundiais começaram a cair, mas agora olhando para trás estamos a falar de um movimento que até foi relativamente contido, pelo menos em comparação com o que se seguiu depois. O que é que aconteceu? Houve aqui quedas na quinta e na sexta-feira. No caso da Bolsa de Lisboa até houve um dos dias em que até ficou à tona, depois passa-se um fim de semana em que não só há sinais de recuo, como há vários membros da administração Trump a reforçarem que estas políticas são para avançar. Portanto, aqui uma narrativa bastante agressiva, pelo menos foi isso que foi a interpretação dos investidores. E segunda-feira acordamos com uma hecatombe nos mercados e estas 3 sessões, com as ações a afundarem, os investidores a procurarem refúgio na dívida pública, estas 3 sessões são apenas comparáveis com o que aconteceu no início da pandemia, quando se percebeu que as economias iam ter que fechar. Tal como vocês falavam há pouco, de que o pacote o que está a ser anunciado é comparado à pandemia, também os investidores estão a fazer essa comparação. E isso diz muito sobre o que se espera das políticas comerciais norte-americanas. E temos aqui um indicador de medo por excelência, que é o índice VIX. O que é isto? É um índice que mede a volatilidade nas bolsas e é conhecido como o índice do medo, que disparou para 60 pontos. Para teres uma noção, o nível de tranquilidade anda ali em torno dos 20 pontos. Portanto, foi um disparo gigante, muito medo nos mercados, ali nos primeiros dias, e a verdade é que depois houve algumas alterações. Não é que as ações não tenham caído, mas houve algum reajustamento. Houve momentos de pausa em que as ações subiam, a dívida pública já não era assim tanto refúgio, porque os Estados Unidos foram ao mercado financiar-se e os investidores deram sinal de que não estavam disponíveis para emprestar assim tanto dinheiro ao país, e o que se seguiu a estes primeiros dias de queda generalizada foi muita volatilidade. À medida que iam saindo notícias, tivemos um momento de uma notícia falsa em que os mercados inverteram ali, eu acho que se calhar em 15 minutos houve fortes variações para um lado, para o outro. Quando Donald Trump anuncia esta pausa nas tarifas, Wall Street dispara de tal maneira como não se via desde a crise financeira. Portanto, às quedas expressivas seguiu-se um momento de grande volatilidade e é esse o ponto em que estamos, neste momento em que conversamos, e a expectativa dos analistas é que se prolongue esta volatilidade. E nesse ponto, como é que ficam os bancos centrais? Os bancos centrais ficam numa posição muito difícil, a realidade é essa. Ficam todos, mas o caso mais expressivo é o da Reserva Federal dos Estados Unidos, naturalmente, por ser o país de onde estão a vir estas notícias todas e estas novidades. Porque, repara, se as tarifas desencadearem uma recessão, a inflação enfraquecer, é provável que a Reserva Federal dos Estados Unidos, que a Fed, tenha que cortar as taxas de juros. E neste momento a expectativa é que o faça mais vezes, que mais 5 vezes em 25 pontos base cada. Mas, por outro lado, o receio é que as taxas também façam subir os preços. E aí vai limitar um bocadinho a capacidade de reação da Fed a um crescimento mais fraco, porque com uma inflação mais elevada, a Fed perde aqui um bocadinho a justificação para descer juros e relançar a economia. A Fed que se reuniu de emergência logo a seguir a estas quedas nos mercados financeiros globais, e os investidores começaram a assumir um bocadinho que ia haver um corte de emergência, porque a Reserva Federal só tem agendada uma reunião de política monetária formal para 7 de maio, e então começam a sair várias notícias de analistas a esperarem, a Fed vai ter que agir um corte de emergência. O
que é feito? Começam a haver responsáveis da Reserva Federal a público dizer, a acalmar as expectativas e a dizer, se calhar não esperem um corte de emergência. Portanto, também aqui muita incerteza. No caso do Banco Central Europeu, que é o que nos diz respeito, não é? O da zona euro, o cenário é um bocadinho mais linear ou mais fácil de interpretar. O que é que se espera para a semana? O que se espera para a semana é que o Banco Central Europeu não pode ignorar esta nova realidade das tarifas e neste momento o mercado está a atribuir uma probabilidade de 90% de um corte de 25 pontos base. Isto é uma mudança face ao que se esperava antes, ou seja, se voltarmos a março, a Christine Lagarde, presidente do BCE, preparou ali o terreno para fazer uma pausa em abril. Ela não se comprometeu nem com um corte, nem com uma pausa, mas a realidade é que preparou o terreno para caso fosse essa a decisão que tomassem. E neste momento parece muito improvável que o consiga fazer, porque temos muita incerteza e o mercado está à espera deste corte, que seria uma grande desilusão para os investidores. Além deste, neste momento esperam-se mais 2 cortes até dezembro, com alguma probabilidade de um terceiro, portanto 3 ou 4 entre agora e o final do ano. A questão fundamental aqui é perceber se as perspectivas se tornam tão negativas que o BCE seja forçado a recorrer a cortes maiores para estimular a economia ou mesmo a avançar com medidas de apoio à liquidez no mercado. E deixa-me só lembrar o que disse recentemente o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que fez um alerta sobre estas consequências das tarifas de Donald Trump ao dizer que vão causar uma contração económica, mas falava num impacto ambíguo para os preços, ou seja, Mário Centeno admite aquilo que todos esperam, que é as tarifas são uma barreira ao crescimento económico, sem dúvida. Fala de esperar que a reação inicial seja de alguma ineficiência, ou seja, que as empresas tentem fazer o que já faziam antes, mas ajustando aos custos, e que depois sim haja uma procura por outros mercados, por alternativas a estas restrições. No que diz respeito aos preços, considera que vai haver aqui uma compensação entre fatores que não resulte necessariamente em inflação, portanto uma compensação com outros mercados. Portanto, temos aqui este momento de mudança de sentimento. Vai ser sem dúvida um tema incontornável na reunião dos governadores que acontece na próxima semana, que termina na quinta-feira, mas é possível que haja alguma oposição dentro do Conselho que reúne os governadores dos vários países, os bancos centrais nacionais. Portanto, Mário Centeno está dentro dessa reunião, mas também está, por exemplo, o governador do Banco Central Austríaco, que já disse que se calhar não há assim tantos motivos para cortar juros neste momento. Portanto, vai ser uma reunião bastante importante numa altura em que se achava que os juros já estavam a entrar em velocidade de cruzeiros, e há aqui este novo fator de incerteza. Vamos ver. Obrigada a ambos. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.